mas que Deus ainda irá falar um pouquinho mais com cada um de nós. 2 Timóteo, capítulo 4, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 e seguintes. Quem abriu, diga amém. Porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Até aqui, meus irmãos. A parte A do versículo 10. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de uma passagem da Bíblia onde Paulo, ele diz estar já no final da sua carreira. Onde Paulo estava aprisionado numa prisão de Roma, e na prisão, pela segunda vez na prisão de Roma, ele começa a falar para o seu amado filho, o seu amado discípulo, a dizer que tinha saudades, a dizer para que ele viesse ter com ele à prisão, porque ele se sentia desamparado. Muitos naquele momento tinham desamparado a Paulo. Muitos tinham desamparado porque Paulo, da primeira vez que é preso, ele é preso e ele está em prisão domiciliária. Ou seja, irmãos podiam ir visitá-lo, irmãos podiam levar comida, podiam dar-lhe um abraço. Mas nesta segunda prisão de Paulo, Paulo está preso pela própria guarda militar, pela própria guarda pretoriana, própria guarda romana. E Paulo, naquele momento, e nesta passagem da Bíblia, ele se sente aflito. Ele se sente aflito não que tenha medo da guarda, não que tenha medo do imperador Nero que o mandou aprisionar. Ele se sente aflito porque uma vida voltada para a obra de Deus, uma vida dedicada à obra do Senhor, e neste momento, quando ele vai a julgamento, não existe um que esteja ali para o defender. Era como se ele vivesse uma vida de incredulidade, uma vida mundana, onde quando necessitou de uma ajuda de um ente querido, de um amigo, de um familiar também, quem sabe, de um servo seu, não estava ninguém para o defender naquele julgamento, que era um julgamento injusto. O imperador acaba por acusar Paulo de ser um dos responsáveis por incendiar a Roma. Aquela guarda pretoriana, o imperador, ele vive um momento onde ele começa a pressionar demais aqueles que adoravam a palavra de Deus, a pressionar demais aqueles que amavam ao Senhor Jesus, a pressionar e a perseguir todos aqueles que se dedicavam à obra de Deus. Poderá ser uma semelhança nos dias de hoje. As igrejas a serem perseguidas de várias formas, de várias maneiras. As igrejas a serem perseguidas ou por causa do vírus, ou por causa de países que não aceitam este Jesus que nós amamos, que nós adoramos, ou por causa de homens que pura e simplesmente têm raiva daqueles que servem verdadeiramente a Jesus Cristo. É uma semelhança. Os tempos antigos, em cerca de 63 depois de Cristo, que é quando esta carta ela é escrita ao seu filho amado Timóteo, nos dias de hoje, 2021. Se você vir uma semelhança,
pode ter certeza que é igual. O que se passou naquele tempo está-se a passar neste momento. O sábio Salomão dizia: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Porque à semelhança do que ele via no seu tempo, o que ele via no passado, do seu presente, ele estava a ver e a vislumbrar em um futuro que tudo se iria passar da mesma maneira. Haveria sempre perseguição, haveria sempre maldade, haveria sempre homens que tentavam oprimir aqueles que de facto querem uma vida de salvação, aqueles que de facto querem uma vida diferente, uma vida exaustiva, mas diante da presença do Senhor Jesus. Mas afinal, quem é este homem que chega ao término da sua carreira, que chega na sua velhice, este homem que pregou com tanta ousadia? Quem era este homem afinal? Este homem era um homem como tantos de nós já fomos. Um homem que anteriormente, em jovem, praticava a iniquidade. Um homem por tão grande saber que ele tinha, com tão grande cultura, que Deus à altura lhe proporcionou, porque era um homem poliglota, era um homem que sabia variadíssimas línguas, era um homem que conhecia a Torá, o livro da lei, como ninguém, era um homem que conhecia as Escrituras como nenhum outro, tornou-se um sábio, por assim dizer, da palavra de Deus, sabia manejar a palavra de Deus, era romano, era judeu, tornou-se fariseu, por saber tantas letras, acabou por pensar que sabia mais do que os discípulos do próprio Jesus, que afinal de contas eram homens que não eram letrados, eram homens simples, mas eram homens que caminhavam justamente diante de Jesus. Mas este homem, por tão grande cultura, ele saber e poder que ele adquiriu diante do Sinédrio, por ter estudado aos pés de Gamaliel, uma das grandes referências do mundo antigo em termos teológicos, aprendeu tudo aquilo que sabia aos pés de um mestre, aos pés de um homem que lhe ensina tudo. E dizem os historiadores que Paulo era um homem ávido pelo saber, era um homem ávido pelo conhecimento, era um homem ávido pela cultura. Então ele se torna conhecedor mais que todos os outros jovens à sua época. Ele torna-se um homem de profundo conhecimento, e por esse facto ele começa a criar dentro do seu coração uma razão que não era a que Deus queria. Ou seja, ele começa a tornar-se um perseguidor de Cristo. Jesus acaba por ser crucificado, acaba por ressuscitar, acaba por ascender aos céus, e na mesma altura que Jesus, ele ascende aos céus, se levanta este homem, este Paulo, que se chamava à altura Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, ele começa avidamente, enraivecidamente, a perseguir a igreja de Cristo, aqueles que acreditavam na morte, na ressurreição, na ascensão de Cristo. Paulo começa, ele e outros da sua índole, começam a perseguir avidamente, ferozmente, aqueles que de facto amavam a Jesus. Quantos de nós que estamos aqui, de alguma forma que aceitamos a Jesus, somos perseguidos, somos mal amados, somos referenciados como homens, mulheres diferentes que amam a palavra, mas que lá fora não nos veem como servos, não nos veem como amantes da palavra. Então, na mesma época era assim. Paulo, ele pedia cartas ao Sinédrio, e quando pedia as cartas ao Sinédrio,
Ele levava aquelas cartas, ele e os outros soldados iam para as cidades onde havia cultos, como nós temos aqui hoje, aqui dentro neste santuário. Adentravam dentro das portas, pontapeavam as portas, adentravam os soldados, e todos os que estavam a adorar ao Senhor os levavam presos, cativos. Muitos eram mortos, muitos eram separados das suas famílias, muitos eram espancados, muitos eram obrigados a dizer que Cristo não era o Salvador, que Cristo não tinha vindo, Jesus Cristo ainda não tinha vindo à terra. Ele queria obrigar os crentes, mas muitos, por amor a Cristo, como nos dias de hoje, eles preferiam morrer, eles preferiam se entregar à morte, eles preferiam ser crucificados, eles preferiam ser empalados, eles preferiam ser cegos, eles preferiam ser espancados, cuspidos, apedrejados, do que negar este Jesus que nós tanto amamos, este Jesus que nós tanto desejamos. Até que um dia o próprio Jesus Cristo do céu se levanta do trono e teve que interferir diante de Paulo e diz para ele, quando Paulo um dia levava cartas para Damasco para aprisionar os filhos de Cristo, para aprisionar os seguidores de Cristo, Cristo se levanta do seu trono e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele não perseguia só a igreja, ele não perseguia só homens, mulheres, jovens, ele perseguia o próprio Deus. Foi preciso Deus interferir diante de Saulo, que hoje se chama Paulo. E ao interferir, ele diz: por que me persegues, Paulo? Porque persegues a minha noiva? Porque me persegues a minha palavra? Porque não acreditas naquilo que tu aprendestes até hoje nas Sagradas Escrituras? Porque não aprendestes que a própria sabedoria que eu te dei, o facto de falares várias línguas, o facto de saberes falar grego, saberes falar variadíssimas línguas diante de outros povos, compreenderes outros povos, o facto de saberes as Sagradas Escrituras, porque não compreendes que fui eu que te dei essa oportunidade para que tu pudesses aprender, para que não viesses a perseguir a minha igreja, mas que viesses a pregar o Evangelho a toda a criatura, para que viesses a fazer algo diferente diante de outros povos, de outras nações, porque a palavra diz: porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos, aos que estão longe e a quantos Deus Nosso Senhor chamar. Paulo estava a ser chamado naquele momento para uma grande obra. Paulo estava a ser chamado, mesmo sendo um perseguidor, mesmo sendo um homem que aprisionava, mesmo sendo um homem que matava, porque este homem, ele matava homens e mulheres. Mesmo assim, Deus fala com Ananias e diz assim: vai lá, porque aquele é para mim um vaso escolhido. Quantos de nós, irmãos, que estamos aqui, também já não perseguimos o Evangelho? Quantos de nós não quisemos ouvir a palavra de Deus em uma determinada altura da nossa vida? Quando Deus tocou no teu coração, quando Deus te chamou para fazer uma grande obra, quando Deus te disse assim: eu te coloco a ti como vaso escolhido para marcar a diferença. Mas quantos de nós desejamos rejeitar o Evangelho? Quantos de nós ansiamos antes perseguir em vez de nos juntarmos a Cristo? Quantos estão aqui já sentiram a presença no vosso coração, sentiram algo diferente daquilo que se passa lá no mundo e ainda não tiveram a coragem, de aceitar a Jesus? Ou quem sabe já aceitaram a Jesus, mas em um momento da vossa vida, em uma curva ao qual vocês se despistaram, perderam o foco de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, já falei inúmeras vezes, eu era um homem que todos os dias, desde criança, desejava a morte. Desde criança, irmãos, de criança, eu desejava a morte. E conheci este Jesus com 39 anos de idade.
Quantos de vocês tiveram a oportunidade onde os vossos pais eram evangélicos, a vossa mãe orava por ti, falava contigo, filho, vai para a igreja, filha, vai para a igreja. Quantos de vocês, a vossa avó dizia assim, meu filho, eu quero te ver na casa do Senhor, porque senão um dia algo vai acontecer de errado contigo. Eu não tive essa oportunidade a não ser com 39 anos de idade. Mas muitos dos que estão aqui, alguns dos que estão aqui desviados do Evangelho, eu digo isto com plena certeza. Alguns dos que deixaram de obedecer ao concerto com Jesus, que estão aqui nesta manhã, se afastaram de Cristo por vossa própria autoria. Quando vocês deveriam estar aqui num altar como este a pregar o Evangelho, quando vocês deveriam estar na rua a pregar ao teu patrão, a pregar aos teus amigos, àqueles que estão lá fora nas drogas, quem sabe. Muitos de nós que estamos aqui, alguns de nós que estamos aqui, sabem que o que Jesus fala através da minha boca é verdade. Mas Paulo, por estar afastado, por Jesus o chamar, Paulo torna-se, irmãos, quando ele é chamado, quando Jesus cura de toda a angústia do seu coração, porque Paulo era como se fosse doente, era um homem que tinha mágoa no seu coração. Deus arrancou a mágoa do seu coração, arrancou, jogou-a por terra, transformou ele em um vaso escolhido e começou a trabalhar na sua mente. Paulo, ele passa a ser diferente. Ele passa a ser como a grande maioria dos que estão aqui hoje. E Paulo começa a pregar o Evangelho. Pensem em um irmão ousado. Pensem num irmão que começa a pregar o Evangelho e homens que estavam doentes, eles passam a ser curados. Sabem porquê? Porque Deus, quando o chamou, disse: tu é Paulo para mim, vai lá, Ananias. Quando ele disse a Ananias, vai lá porque ele é para mim um vaso escolhido. Quando você foi chamado, irmão, para estar na casa de Deus, para fazer a obra do Senhor, alguém disse para esse que impôs as mãos sobre si, disse: olhem, põem as mãos sobre esse meu filho, sobre essa minha filha, porque esse é para mim um vaso escolhido. Esse é para mim um homem, uma mulher que vai fazer algo diferente na terra. Esse é para mim um homem, uma mulher que vai louvar a Deus e almas se vão entregar a Jesus. Esse é para mim um homem e uma mulher que vai pregar o Evangelho e as almas levantarão a mão e dizem: eu quero servir a Jesus como tu serves. Vai lá, porque Ele é um vaso escolhido. Irmãos, hoje é culto de missões. Hoje é culto onde nós devemos rever a nossa vida, rever a nossa história, ver aquilo que de facto falta nós fazermos, ver aquilo que falta nós aplicarmos na nossa vida, para não só sermos salvos, mas para pregar o Evangelho. Irmãos, há levitas aqui que estão parados, há pregadores aqui que estão parados, há homens aqui que ainda não sabem para o qual Deus lhes chamou. Sabem porquê? Porque apesar de aceitarem a Jesus, ainda não abriram os seus ouvidos. Porque apesar de aceitarem a Jesus, ainda não abriram os seus olhos. Porque apesar de aceitarem a Jesus, ainda se deixam acorrentar. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta noite os ouvidos passarão a ouvir, a boca passará a proclamar o Evangelho, e as correntes, elas vão cair. Elas já caíram, em nome do Senhor Jesus. Paulo, por ser tão perseguido, por ser tão usado, Paulo começa a ser usado. A cura, ela começa a ser real. Pastora, Pastor Jackson, Presbítero Romeu, Pastor Romeu, Presbítero Ícaro Souza. A cura começa a ser tão real, começa a ser tão manifesta através de Paulo, Pastor José, que
os olhares do mundo começam a ter inveja sobre o Paulo. Quando você se entregou a Jesus, a sua vida foi modificada. Quando você aceitou a Jesus, a sua área financeira ela começou a desreixar e ela começou a frutificar. Quando você aceitou a Jesus, a sua família ela se tornou mais unida. Quando você aceitou a Jesus, o seu ministério começou a ser mais frutífero, começou a multiplicar. Quando você aceitou a Jesus, mesmo na angústia, mesmo na tribulação, mesmo desamparado pelo mundo, mesmo assim, o seu sorriso era um sorriso de amor, um sorriso, você mesmo assim ainda conseguia transportar na sua boca um sorriso, mas tal qual tiveram inveja de Paulo, muitos têm inveja de vocês. Muitos têm inveja daqueles que servem verdadeiramente a Cristo, que amam a palavra, que respiram a palavra, que quando estão a respirar não estão só a respirar o ar, respiram a palavra do Senhor e ela passa por todo dentro do seu corpo e começa a transportar diferença, a transportar melhorias para a nossa vida. Diz a palavra do Senhor que Paulo, quando passava, irmãos, ele não só impunha as mãos para curar. Quando ele passava, homens e mulheres ficavam do lado da sombra de Paulo, só para que a sombra de Paulo tocasse naquele homem, naquela mulher, porque sabiam que a sombra de Paulo lhes ia curar. Pensem na autoridade que Deus deu àquele homem. E eu faço uma pergunta: você acha que o Jesus não é o mesmo? Você acha que este Jesus não é o mesmo? Esta mesma autoridade que Jesus deu a Paulo, Ele não deu para cada um de nós? Se Ele deu essa autoridade a Paulo, deu a Pedro, deu a João, Ele não iria dar a nós que somos seus discípulos? E por que é que nós teimamos em não acreditar? Por que é que nós teimamos em achar que através de nós Deus não vai dar a cura àqueles que estão enfermos lá fora? Deus não vai dar a cura àqueles que estão angustiados, desprezados pelo mundo, nas ruas, desamparados, com fome, com nudez. Aqueles que estão em guerras lá fora, países inteiros, irmãos. Nunca se viu tamanha loucura, nunca se viu. Antes era quem tinha a bomba atômica maior. Hoje é, no tempo da nanotecnologia, é quem tem a bomba menor e que provoca mais estragos. Isso está a acontecer nos dias de hoje. A destruição completa lá fora, se nós não agirmos, de famílias, de ministérios, de povoações, de cidades, de países inteiros, para que não venha a ter a oportunidade de conhecer a Jesus. Mas olhem, por causa do seu muito amor que Ele ganhou pela obra, por causa do muito Ele fazer em prol da obra do Senhor, eu gostaria que vocês refletissem em algo. Se vocês suportariam um bocadinho daquilo que eu vou falar. Se no primeiro sofrimento, se vocês não desistiriam. Paulo sofreu açoites, sofreu prisões, perigos de morte, recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. 3 vezes foi açoitado com varas. Uma vez foi apedrejado. 3 vezes sofreu naufrágio, tudo em prol da obra do Senhor. Uma noite e um dia passou no abismo. Sofreu perigos em viagens, em rios, com salteadores, em perigos da sua nação, traído, em perigos dos gentios, aos quais ele ia pregar aos gentios, em perigos da cidade, na cidade, no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Então eu faço mais uma pergunta.
Servir a Jesus é fácil ou é difícil? É fácil. Sabem porquê? Porque se eu fosse do mundo, a primeira vez que eu levasse açoites, eu desistia. Se eu fosse do mundo, a primeira vez que eu fosse preso, eu pensava no suicídio. Se eu sofresse perigos de morte, eu iria acabar por correr do perigo. Paulo não. Ele enfrentou sempre, ousadamente, todo o perigo. Ele aceitou todas as mazelas que o mundo lhe dava como algo que iria criar uma grandeza no seu coração. Algo que iria criar uma força descomunal para ele vencer toda e qualquer tribulação. Quando nós estamos dentro da igreja, muitas das vezes nós não nos apercebemos, mas nós estamos constantemente a nos fortalecer. Porque quem sabe se você não foi maltratado, quem sabe se você não foi escorraçado pela sua mulher ou pelo seu marido, quem sabe se o seu filho, você, ao criá-lo, você agora acha que ele é tão mal educado que acha que não vai ter controle sobre ele. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Na casa de Deus estamos constantemente a aprender lições de Cristo. E essas lições de Cristo servem para nos fortalecer o nosso coração, a nossa alma, o nosso caminhar aqui na terra. Para que diante de Cristo nós venhamos a nos transformar, a nos edificar, a aprender ou reaprender coisas que nós tantas vezes nos esquecemos. Quem sabe há anos você aprendeu algo e se esqueceu, mas em um culto como o de hoje, ou como ontem do culto de ensino, ou quem sabe de um culto de ensino terça-feira, ou de um culto de pregação numa quinta-feira, ou quem sabe às 10 horas da noite quando você vai orar, ou quem sabe às 10 horas da manhã quando você vai orar, ou quem sabe quando Deus toca no teu coração, te ajoelhas na tua cama, ou que te colocas em uma cadeira e começa a falar para Deus, e Deus começa a dizer assim: meu filho, hoje estou novamente a ensinar-te aquilo para o qual eu te chamei, para fazeres uma grande obra, para fazeres algo para o meu reino, para a minha igreja, que ainda está na terra e eu a quero forte. Paulo, quando pregava ousadamente, ele pregava a palavra da cruz, irmãos. Pastor Jackson, muitos já se esqueceram o que é a palavra da cruz. Muitos acham que a palavra da cruz é só dinheiro. Muitos acham que a palavra da cruz é falar só em ouro e prata. A palavra da cruz, ela nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para aqueles que estão mortos. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Não, mas pastor, eu não posso ter sabedoria, não posso ter inteligência. Claro que pode. Você pode ter sabedoria que lhe é dada por Deus. Você tem a inteligência que lhe é dada por Deus. Mas sabedoria do homem ou inteligência do homem, mais tarde ou mais cedo ela vai perecer, ela vai morrer. Porque tudo o que é da carne, ela transporta a morte. Mais tarde ou mais cedo, ela transporta a morte, não só para nós, mas para quem nos rodeia. Mas se nós tivermos sabedoria, conhecimento, vinda do alto, recebermos, guardarmos, como que nós fôssemos um vaso de Deus, como Paulo era um vaso de Deus, guardarmos e começarmos a encher cada vez mais, para que possamos transbordar para a igreja, para aquele que nos rodeia. Pode ter certeza de uma coisa: tudo que é sabedoria de Deus, tudo que é conhecimento de Deus, Ele vai dar vida, e vida em abundância. Porque a palavra de Deus é como uma fonte de água inesgotável. É como uma fonte que ela começa a correr, e nós só temos que fazer assim com a nossa mão. Fazer assim, meus irmãos. Colocarmos na nossa mão
e começarmos a beber aquela água que é transportada diretamente de Deus, aquela água que é fonte inesgotável, aquela água que nos dá prazer, aquela água quando você é cheio, você sente amor no seu coração, aquela água quando você é cheio, você só consegue transportar amor, aquela água quando você vê alguém desamparado, você diz assim: vem perto de mim, vem para me abraçar. Aquela água quando você vê alguém a chorar de tristeza, você se agarra a ele e diz assim: não chores, meu irmão, não chores, porque se tu chorares eu também choro contigo. Aquela água, irmãos, quando você vê uma criança na rua desamparada, angustiada, maltratada, a chorar, suja, quem sabe sem roupas, com tênis ou sapatinhos descalços, ou quem sabe ela descalça, você diz: não pode acontecer isto neste mesmo mundo que Deus deu a sua vida por cada um de nós. Irmãos, Deus, Jesus, quando Ele pregou ousadamente na terra, o principal motivo foi para transportar amor. O primeiro grande mandamento de Deus, primeiro e único grande mandamento, o que sobrepõe a todos os outros: amai aos outros como a ti mesmo. Por que há tanta falta de amor lá fora? Por que há tanta falta de amor que você, sendo servo, é perseguido? Mas não tenha medo, irmão. Você pode ser perseguido, você pode ser maltratado, você pode ser humilhado, você pode transportar angústia para tentar transportar angústia para o seu coração, mas Deus vai te dar prazer mesmo na angústia, mesmo na tribulação, tal qual Ele deu a Paulo. Olha, Paulo dizia assim em 2 Coríntios capítulo 12, 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Sente prazer nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Quando você pensar o mundo, pensar que você está fraco, eu estou a maltratá-lo, eu estou a tentar subjugá-lo. Ele cada vez está mais fraquinho, ele está lá embaixo, ele está de uma forma que não vai aguentar mais. Você começa a baixar, começas a ajoelhar, começa a dizer: Senhor, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Sabe porquê? Porque você busca a sua fraqueza não lá em cima, a sua força não lá em cima. Você busca a sua força lá embaixo, no joelho. Quando você quer força, você busca na presença do Senhor. Espírito Santo. Paulo era um homem, irmãos, que fundava igrejas, era um missionário. Era um homem que não fundava só igrejas, não punha 4 paredes e deixava ao acaso. Era um homem que formava obreiros, ensinava. Paulo era um homem que se doava em amor. Ele, quando eu digo se doava em amor, quando ele formava os obreiros, ele intercedia pela igreja. Ele intercedia pelos seus filhos espirituais. Paulo pregava. Paulo treinava homens, mulheres como líderes. Ele pregava e treinava homens e mulheres para liderarem não só a sua casa, para liderar não só uma pequena comunidade que se encontrasse lá fora, mas para liderar cidades inteiras, para liderar nações inteiras. Quem você acha que você é? Para o que você está? O que você acha que está a ser preparado? Para quê? Você está a ser preparado para liderar, para transformar, para movimentar esta nação, para fazer algo diferente. Você está a aprender, irmão. Não bora ficar na cadeira e se esquecer de quem está lá fora. Você está a aprender. Está a aprender para quando você abrir a sua boca santa, quando você abrir a sua boca, as suas palavras, elas parecem uma tempestade. As suas palavras, elas parecem fogo. As suas palavras vão provocar algo diferente. As suas palavras vão transformar vidas. Alexandre,
palavras que saem da nossa boca dadas por Deus. São palavras que movimentam o nosso cotidiano. São palavras que movimentam o nosso cérebro, movimentam o nosso intelecto. É Deus quem dá a cura, é Deus quem ensina, é Deus quem prega através da nossa boca. É Deus quem nos dá a força, é Deus quem nos dá o poder, é Deus quem nos dá fogo no nosso coração para acender a nossa chama, continuar a acender e reacender a nossa chama, transformando-nos sempre diante de todas as tribulações, diante de todas as dificuldades. Deixa essa dificuldade para trás, deixa essa tribulação para trás. Estão-te a perseguir, não te importes com isso. Estão-te a perseguir, Jesus também disse: se a mim me perseguiram, sabei que primeiro do que vós me perseguiram a mim. Você acha que é o primeiro a ser perseguido? Você acha que o pastor João Paulo de alguma forma já não foi perseguido? Você acha que o missionário, o pastor Robson Ferreira, já não foi perseguido? Você acha que está aqui dentro? Alguns já não foram perseguidos por maridos e mulheres ou mulheres? Claro que foram. Você acha que não foram perseguidos até por filhos? Quantas vezes eu ouvi: pai, todos os dias na igreja. Ouvi tantas vezes isso. Quantas vezes eu não tive que renunciar a alguns trabalhos e me disseram: só pensas em igreja? Mas eu deixava aquilo para trás. Eu confio em alguém maior. Eu confio em Jesus Cristo. Há quase 11 anos que eu aceitei a Jesus. E vou-vos dizer uma coisa: nunca mais parei. O meu foco, o meu alvo é o céu. Eu agradeço que a igreja se coloque em pé em nome de Jesus. Espírito Santo. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo, ele é sensível àquilo que nós falamos, ou pensamos, ou desejamos. Eu hoje pela manhã estava a ouvir, numa cidade dos Estados Unidos, em 1800, estava um grande pregador, um evangelista. Quando digo grande, é usado por Deus. Não há homens grandes nem pequenos. Há homens que são usados, homens e mulheres, jovens, usados por Deus. Não há homens grandes nem pequenos. Há pessoas que são usadas. Deus usa-os como vasos. E esse evangelista estava a pregar um evangelho para uma multidão, milhares. E quando ele no final ele prega, era noite, e ele diz assim: todos os que estão aqui que não conhecem a Jesus podem ir para as vossas casas e vão lá, reflitam lá na vossa casa, reflitam quem é este Jesus que eu estive a pregar, e quando chegarem lá voltem para cá, que nós ainda estaremos aqui para vocês virem se reconciliar, àqueles que tiverem coragem. Porque eu vos digo uma coisa, irmãos: aceitar a Jesus não é para um balela qualquer. Aceitar a Jesus é para homens de coragem, é para homens que têm um coração grande, é para homens que amam a família, é para homens que desejam transformação. E quando aquele evangelista ele diz aquilo, saiu, não diz a quantidade, mas com certeza saíram dezenas ou centenas daquele culto. Naquela mesma noite houve um grande incêndio. 6.000 metros quadrados de área habitacional, prédios enormes no meio das cidades americanas, onde tem milhares, dezenas ou centenas de milhares de pessoas. 6.000 metros quadrados incendiaram-se. 250 pessoas morreram naquela noite. Aquele evangelista,
Ele colocou no seu coração e fez uma aliança com Deus. E disse: nunca mais, quando acabar um culto, eu vou deixar de chamar à frente aqueles que se querem entregar a Jesus ou que se querem reconciliar com Jesus. Sabem porquê? Com certeza ele perdeu ali a oportunidade de algumas almas se salvarem, de algumas almas se reconciliarem com Jesus. E eu vou-vos dizer uma coisa: nesta manhã, aqui na nave desta igreja, tem homens afastados do Evangelho, tem homens e mulheres que já conheceram a palavra do Senhor, tem pessoas que já conheceram a palavra de Deus, que desejaram ser pregadores, desejaram ser levitas, desejaram marcar a diferença na sua vida, que passaram tribulação, angústia, por falta de amor a Cristo, porque em um momento se perderam. Eu vou-vos fazer um pedido, não para a honra de homem, eu digo que sempre isto: a palavra de Deus, irmãos, ela nunca volta vazia. E a palavra de Deus não é para a honra de pregador nenhum. O pregador que achar que uma alma se rende porque é para a sua própria honra, esse pregador está condenado. Então, para a honra e glória de Deus, se está aqui alguém afastado do Evangelho, está aqui alguém que nunca conheceu a Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu vou te fazer um pedido: vem aceitar este Jesus Cristo de Nazaré, vem te reconciliar com este Jesus, que é um Jesus tão bondoso, um Jesus tão amoroso, um Jesus que não tem precedentes, que não tem paralelo, um Jesus que é amigo, um Jesus que transforma, um Jesus que vai transportar transformação para a tua vida. Espírito Santo, Espírito Santo. Vou começar a rir pelo aquele jovem. Meu querido jovem, eu sei que tu és um jovem, tens uma vida inteira pela frente, e sei que é o que eu estou a falar e aqui a pregar nesta noite, com certeza já ouviste, com certeza já sentiste, ou quem sabe o pai, penso que é o pai, não é, meu querido? E a mãe, com certeza já sentiram que Jesus, alguma coisa diferente aqui aconteceu. Muitas das vezes não conseguimos explicar. Eu fui um homem que fui durante 2 meses ao culto com a minha mulher. Quando o pregador, o pastor Robson, começava a pregar, eu agarrava no braço dela e dizia: vamos embora, aquele pregador não está a falar nada. Quando eu chegava, o pastor ia para começar a pregar, eu começava a dizer assim: vamos embora que temos que ir jantar, temos que ir fazer alguma coisa, vamos tratar da nossa vida, aqui não há nada para nós. Houve um dia que Jesus, em um culto de terça-feira, quando o pastor pregava sobre Jó, Deus agarrou em mim, amassou-me no pó, lançou-me na terra e disse: vou-te quebrar esta noite. E quebrou-me da pior forma que eu achava possível. 15 dias, eu nunca chorava, eu passava que era o gigante. Todos os que me metiam comigo eu enfrentava no peito. Eu julgava que era mais forte que ninguém. Passei 15 dias a chorar. 15 dias. Minha mulher chegava perto de mim e dizia assim: João, vou-te levar ao médico, estás doente. Não estou nada doente, eu conheci a Jesus. Jovem, tu tens um grande potencial. Tu sabes. Eu te convido nesta manhã, em um ato de coragem. Sei que tu és corajoso, mas uma coragem diferente. Enfrentar o mundo. Enfrentar o mundo não quer dizer que andar à pancada. Não vamos andar à pancada com ninguém. A nossa pancada é através da palavra. É ler a palavra do Senhor e praticar a palavra de Deus. Mais nada. Nós não praticamos violência. Eu te convido a aceitar este Jesus. Eu convido o pai e convido a mãe para aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pode ser, meu querido? Meu, vai dar um abraço e ver se o nosso irmão... Eu creio que no seu coração ele sente esse prazer, ele sente esse amor. Espírito Santo de Deus.
Venha, minha querida irmã, venha, minha querida irmã. Venha, ouça a voz do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouçam a voz do Espírito Santo. Maravilha, Deus! 3 almas para Jesus. Deus de Israel. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Pastor Jackson, estenda as suas mãos aqui. Com o pastor Wanderson, estenda as suas mãos sobre os irmãos. O meu querido irmão também, pregador do Evangelho. Sobre aqueles jovens. Diácono, podes vir aqui também. Estenda as tuas mãos. A igreja toda estenda as suas mãos para este lugar. Vou fazer mais uma pergunta. Está aqui alguém que está afastado do Evangelho? Vai ali dentro. Meu querido irmão, você que está aí atrás, Jesus, Ele está-te a chamar nesta manhã. Irmão Rodrigo, nesta manhã, Deus está-te a chamar. Vem cá, meu irmão, vem, meu irmão. Vem conhecer a Jesus. Oh, Deus de Israel. Tornar este lugar. Quem se alegra, 4 almas para Jesus nesta manhã. Jesus é bom. Eu vou orar por cada um de vocês, está bem, meu querido? Eterno e soberano Deus, eterno e soberano Pai. Ó Senhor, aqui está, meu Pai, este homem, Senhor. Senhor, eu te peço que venhas a escrever o nome do meu querido irmão Lincoln no livro da vida, Senhor. Ó Senhor, ele que é, Pai, o cabeça da sua casa. Ele tomou, Pai, a iniciativa inicial, Pai, para vir para os teus caminhos, para aceitar a Jesus Cristo de Nazaré como teu único e suficiente Salvador. Ó Senhor, eu te peço, Pai, escreve o seu nome no livro da vida. Meu Pai, escreve no Senhor a minha irmã Lidiane no nome no livro da vida, Senhor. Senhor, 5 almas, Deus de Israel. Escreve, Pai, o nome da Lidiane no livro da vida, Senhor. Tudo para a tua honra, para a tua glória. Que os pecados de cada um deles, meu Pai, a partir de hoje deixem de existir, Senhor, e que apenas e só a tua palavra ela seja ouvida. Senhor, aqui está o jovem Pablo, Pai, que teve a coragem que muitos jovens não têm. Um jovem, Pai, que tu conheces desde o ventre da sua mãe. O jovem Pablo, Senhor, eu te peço que venhas a escrever o seu nome no livro da vida, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que levantes este homem, Pai, este jovem, Senhor, este jovem, Pai, como tu levantaste o jovem Paulo, que faças, ó Deus de Israel, e o chames como vaso de honra, para que um dia venha a pregar o teu Evangelho, para que um dia venha a testemunhar o que o mundo lhe fez, as mazelas que Deus, Senhor, vai queimar, as mazelas que Satanás tentou provocar no seu corpo.